Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, que o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Eu vi naquele instante de incertezas uma revolução.
Eu vi, mesmo com medo, gente escolhendo uma reação e repensando o que fazer com o próprio tempo. Concentrada em tudo aquilo que é vital, redescobrindo nesse momento toda a beleza de encontrar o essencial. Eu vi gente atenta com as suas amizades, mesmo longe oferecendo atenção, aprendendo a ter mais simplicidade e a emoção de dividir uma canção. Vi pessoas preocupadas com a saúde, repensando a própria alimentação, encontrando sua religiosidade na vontade de agir com o coração, e usando o tempo pra investir no que importa. Concentrada em tudo aquilo que é vital, redescobrindo nesse momento toda a beleza de encontrar o essencial. Eu vi reencontros mais frequentes do que antes. Finalmente lendo os livros da estante, eu vi, eu vejo sonhos de um novo tempo, planos de reconstrução de si mesmo, de sociedade, com fraternidade e união. E após essa nossa vivência, nada mais será igual, e viver com mais consciência passe a ser o normal. Que seja o novo normal. Do que antes, eu vi gente finalmente lendo os livros da estante. Eu vi, eu vejo sonhos de um novo tempo, planos de reconstrução de si mesmo, de sociedade, com fraternidade e união. E após essa nossa vivência, nada mais será igual, viver com mais consciência passe a ser o normal. Que seja o novo normal. E
motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende de nós, que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o mal, partilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de amor. Quando você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar, seja o que for. O pior passou, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração.
Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos... ENEF! Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. E aí, gostaram do grupo GEAL da evangelização infantil? Todos os domingos teremos esse grupo, né, através do nosso canal do YouTube, a evangelização para essas crianças, trazendo muitos ensinamentos, muitas novidades, né, muitas reflexões importantes para as nossas crianças que não ficarão sem atividade. Elas terão essa oportunidade, esse tempo para refletirem os ensinamentos da doutrina espírita trazidos por essas nossas tão queridas evangelizadoras que preparam esse momento com tanto carinho para essas crianças, né? Então vamos participar, muito bom. Teremos esse trabalho além da reunião de domingo, às quintas-feiras e às sextas-feiras também. Não percam. Bem, no estudo de hoje, teremos a companheira Silvia Costa trazendo o Livro dos Espíritos, questões de 541 a 548. Em seguida, a Fátima Queiroz vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens de 8 a 10. Com certeza, as nossas queridas amigas Silvia e Fátima Queiroz trarão ensinamentos importantes para as nossas reflexões. Que possamos ter uma manhã bastante proveitosa de estudos e que o domingo seja de paz, de muitas alegrias junto à nossa família. Vamos lá? Vamos às nossas reflexões de hoje? Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humano. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo. Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente, responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que
se ele se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-no sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Bom dia a todos, que a paz de Jesus se faça presente entre nós. Sintonizados na nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, a Virgem Maria, agradecendo pelo ano que se passou, agradecendo pela nossa saúde, pelo trabalho, pelo alimento, e pedindo ao Pai a proteção e o amparo para todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Que a luz divina do nosso Mestre, que o amor do Pai recaia sobre todos nós, nosso planeta que vem passando por tantas dificuldades, a humanidade tão aflita com essa doença, com esse vírus, tantos sofrimentos, tantas dores, quantos irmãos passando por necessidades, clamando ao Pai um socorro, e que todos possam ser atendidos conforme o seu merecimento, porque o Pai não deixa nenhum filho desamparado, está sempre a olhar por cada um de nós e nos momentos mais difíceis, sempre nos colocando em seu colo, nos dando o conforto e o amparo que precisamos e merecemos. Que tenhamos fé, perseverança, força, resignação para seguirmos em frente, confiantes nesse Pai que só quer o melhor para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos um bom domingo e uma boa semana. Todos, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, segunda parte, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje o nosso estudo será sobre as perguntas 541 a 548, onde o subtítulo é Os Espíritos durante os combates.
Antes de entrarmos no nosso estudo, vamos fazer uma pequena análise da síntese. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. E tudo isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Também, para citar algumas, citaremos a questão 459 e a 525, que nos esclarece sobre a influência que os espíritos exercem em nossas vidas. A 459, ela nos fala que os espíritos influem no nosso pensamento muito mais do que imaginamos e que frequentemente são eles que nos dirigem. Assim, podemos iniciar o nosso estudo com a questão 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Kardec fez um comentário onde ele diz: assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Esses espíritos, essa representação alegórica que Kardec quer falar, é que desde antigamente já sabíamos de sermos influenciados, mas eles acreditavam que eram deuses. Mas Kardec explica que esses deuses que eles acreditavam existir nada mais eram do que espíritos que estavam junto com aqueles irmãos na batalha e que lhes davam as orientações, lhes intuíam e lhes davam força e coragem para seguir em frente naquele combate. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Já sabemos que os espíritos desencarnados, eles conservam em si as características que eles tinham quando encarnados. Se era um espírito que gostava de ver a discórdia, de ver, como se diz no popular, o circo pegar fogo, ele, ao desencarnar, ele continua com esse pensamento. Ele não quer saber se tem razão, se tem justiça naquela briga. Ele quer uma briga, ele quer uma guerra. E se ele encontra irmãos que lhe dão ouvido e que partem para essa guerra, eles ali estarão juntos, incitando cada vez mais o combate.
543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Como já citei no item anterior, que nós encontramos em várias questões do Livro dos Espíritos sobre a influência que os espíritos têm sobre o nosso dia a dia. Por que eles não iriam influenciar um general nos seus planos? Eles estão ali e, se aquele general tiver a intuição recebida, ele vai fazer com que aquele conselho que aquele irmão está dando seja colocado em prática. Mas sabemos que ele tem que entender que ele tem o livre-arbítrio e que ele vai responder pelos atos. Esse general, ele tem um compromisso. E o livre-arbítrio dele é que vai tomar a decisão, ou certa ou errada. E ele vai depois responder por isso, porque ele trouxe esse compromisso e tem essa responsabilidade. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências, e faria melhor em obedecer do que em comandar. Ele, quando chegou ao comando, esse irmão, ele já sabe da responsabilidade que ele tem materialmente falando. E espiritualmente, ele tem o livre-arbítrio. E ele tem que ver se aquela ideia que está chegando a ele, ela vai ser realmente a certa. Porque se ele não tiver essa condição, é melhor que ele fique obedecendo, que ele não assuma esse posto que ele está assumindo. Mas também que ele tem que saber que ele vai responder sobre isso, tanto pelo mau comando, materialmente falando, quanto espiritualmente pelo que ele venha a causar com esse erro dele. Questão 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado de seus planos? É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e lhe permite agir com uma espécie de clareza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. O general, ele, quando chega a esse posto, primeiro porque ele estudou, ele conquistou essa patente. E espiritualmente falando, ele trouxe uma responsabilidade quando ele reencarnou para assumir esse posto como um governante. Ele traz o compromisso de conduzir. E se essa condução ele fizer de forma errada, ele vai responder. E como também já vimos nas questões anteriores, todos nós passamos por influência dos irmãos da espiritualidade, sejam aqueles de luz, sejam aqueles menos esclarecidos. Cabe a nós, por termos o nosso livre-arbítrio, saber qual a inspiração nós temos que dar valor
e levar à frente, porque nós seremos cobrados por aquilo que nós fizermos. 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. E Kardec faz um comentário. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e, como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão, pouco a pouco, que compreende a realidade. Ou seja, eles continuam a se interessar quando ele ainda está preso à matéria, ele ainda não entendeu de que ele desencarnou e que ele pode seguir um outro caminho. Aqueles que já entenderam que não tem mais nada a fazer ali, eles se afastam, porque eles vão entender que tem um outro caminho a seguir. Eles não vão mais se interessar por aquilo que está acontecendo, ele vai se interessar em tomar um outro rumo nessa nova vida que ele está conhecendo ali. 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Ou seja, esse irmão, ele ao desencarnar, ele, por ser principalmente nessa situação de uma guerra, ele não está calmo. Ele está ainda com aquela sensação de que está no combate. Está guardando com ele ainda aquele sentimento de lutar contra o outro que ele considera como inimigo. Mas depois, quando ele vai se acalmando, tomando consciência do que ele tem pela frente, de que a situação dele mudou, ele vai modificando essa animosidade. Ele pode até ainda guardar determinados sentimentos em relação ao outro, mas isso vai depender do caráter dele. E lembrando com essa questão, eu lembrei de um filme que o título era Até o Último Homem, onde um soldado ele foi obrigado a ir à guerra. E aqui vamos fazer um parêntese. Na maioria das vezes, aqueles que vão para a guerra, eles não vão porque eles querem, eles vão porque eles são obrigados por um dever cívico. E aí, nesse filme, esse soldado ele foi obrigado, mas ele era um pacifista e ele não queria, de maneira alguma, matar, ferir ninguém. E nos treinamentos ele não quis nem aprender a atirar. Ele sofreu muito preconceito, ele foi muito combatido pelos seus superiores, inclusive. Mas ele se manteve na ideia de que ele não usaria arma. E ele foi mandado para o campo de guerra e lá chegando, ele deu a contribuição dele, salvando várias vidas. E ele foi até o final sem pegar numa arma, sem atirar em ninguém, sem ferir ninguém. Pelo contrário, ele salvou as vidas.
E no final ele foi reconhecido pela bravura dele em salvar a vida dos companheiros que ali estavam. E ele, até o final, ele conservou o caráter que ele tinha de pacífico. 547A. Houve ainda o fragor, ruído estrondoso da batalha? Sim, perfeitamente. Esse espírito que desencarnou, por ele ainda não ter o entendimento de que a situação dele mudou, de que ele é um espírito desencarnado, que ele não precisa mais estar ali, ele vai ouvir, ele vai ter a sensação de que ainda está ali no combate. E ele vai ouvir tudo, ele vai passar por toda aquela situação do combate, até que ele recebe o esclarecimento e se mostre receptivo a entender a nova situação dele. E aí ele será retirado. 548. O espírito que assiste calmamente a um combate pode ver o momento em que a alma daquele que morreu se separa do corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Somente quando começa a retomar consciência é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste ao combate que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Nesse caso, aí está falando sobre o espírito estar assistindo a outro que desencarnou, se ele está vendo aquele que desencarnou. E esclarece nessa pergunta que nem todas as mortes são instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, que acaba de ser mortalmente ferido, ele está na perturbação e ele não tem consciência do que está lhe acontecendo. Mas depois, quando ele começa a ter ciência do que está passando, ele vai se desprendendo. Mas para aquele que está assistindo, ele não está tendo essa visão e não lhe é desagradável a sensação do que está acontecendo. Ele nem está notando realmente aquilo que aconteceu. E para ele parece natural. Não causa nenhuma estranheza nem sensação desagradável. E explica também que a essência da vida está no espírito e não no corpo ferido. Assim, a atenção daquele espírito que está assistindo, ela está direcionada ao espírito desencarnante e é com ele que ele vai conversar ou às vezes dar ordens. Ou seja, ele deixa de lado aquele corpo, ele não está preocupado com o corpo, ele está vendo é o espírito e para ele é o que importa. E para fechar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma pergunta também do Livro dos Espíritos, que é a 7492. O que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal.
À medida que o homem progride, ele se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Que tenhamos em nossa mente a modificação dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para que possamos sair desse estado de barbárie que é mencionado nessa pergunta, para que possamos ter dentro de nós cada vez mais o pensamento de paz, o sentimento de harmonia, de fraternidade, para que possamos estar cada vez mais longe desse pensamento que aqui foi dito, a saciedade das paixões. Que nós possamos deixar crescer dentro de nós o amor, entendendo que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que só quer o bem, só quer o amor para seus filhos. E que nós que estamos falando tanto no mundo de regeneração, que ele é melhor, que nós estamos seguindo para esse mundo de regeneração, que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, deixando para trás aquele homem velho, aquele homem que acreditava na lei do mais forte, olho por olho, dente por dente. Vamos lembrar cada vez mais dos ensinamentos de Jesus que nos levam ao pensamento do amor, o amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado a todos pela atenção e que o estudo tenha sido de bom proveito. Bom dia. Bom dia a todos. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 8 a 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, esse capítulo vem em sequência ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, onde se fala, veementemente sobre a questão da simplicidade e da humildade. E essa sequência, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, vai tratar vai trazer de volta, essas virtudes, porque não há como chegar à pureza de coração sem que se desenvolva a humildade e a simplicidade. Então, achei importante ressaltar isso, porque há uma sequência lógica, nessa construção desse entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos iniciar a leitura do item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis:
aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando diz: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vamos ver, então, que o evangelista faz explícita referência à tradição de purificação das mãos antes das refeições, que se dava mediante o derramamento de água, a lavação nas mãos, nos punhos e no antebraço. Nesse processo, as mãos eram tiradas do estado de impureza ritual, quer dizer, um estado comum, e colocados em um estado de pureza ritual, né, que seria uma santificação, que as tornavam aptas para tocar os alimentos. Uma vez que a Torá exigia pureza ritual do sacerdote antes do oferecimento dos sacrifícios, igualmente a tradição desenvolveu um conjunto de exigências relativas ao ato de se alimentar. Em resumo, antes de serem submetidas ao ritual de purificação, lavação, as mãos são comuns, não santificadas, isto é, não reservadas, não separadas para Deus e para o culto, são impuras. E aí, Jesus, então, no segundo parágrafo, ele traz uma contradição, que havia uma preocupação com essa tradição. Os fariseus eram muito preocupados, muito rígidos, né, no cumprimento das tradições e no cumprimento do que previa a Torá. E aí Jesus faz esse questionamento: ora, o mandamento de Deus fala em honrar o pai e a mãe, e vocês colocam os sacrifícios em condição superior, valorizando mais o culto externo do que o mandamento de Deus. Então, aqui também, né, no profeta Isaías, ele já trazia esse questionamento, que muitas vezes as práticas exteriores que foram sendo adotadas, elas foram entrando em contradição com os ensinamentos de Deus. Então, é bem interessante aqui essa primeira parte desse item, porque ele vai demonstrar assim, né, como que as práticas exteriores foram assumindo uma importância maior do que a essência do ensinamento divino. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que o torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta
que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Essa passagem está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Jesus veio trazendo uma quebra de paradigmas, trazendo à tona aquilo que era incoerente com os mandamentos de Deus, uma nova forma de entendimento, trazendo a essência. Então, quando hoje a gente ouve, né, que o Espiritismo, ele tem a proposta de retorno ao cristianismo primitivo, isso nos leva, né, nessas passagens que o Evangelho nos apresenta, nos leva a esses questionamentos que ainda se tornam tão atuais. E quando ele faz aqui essas referências, né, imagine, né, eles tinham todas as tradições já assim rigidamente observadas, e aí vem Jesus e traz uma outra forma de pensar. Porque havia uma importância de se manter aquela tradição para os fariseus. Mas Jesus, ele traz uma nova proposta de olhar para dentro, de perceber aquilo que efetivamente eles podiam oferecer de melhor, até para honrar, né, os mandamentos de Deus. Então, é uma quebra assim, de paradigmas assim, muito importante nesse momento, né? Então, vamos trazer uma reflexão para a atualidade. O que nos orienta a conduta? São efetivamente as leis de Deus ou as práticas exteriores? Os rituais, os hábitos que trazemos para a nossa relação com a nossa prática e a intenção ligada à religião. Então, essa reflexão para nós também trazermos, né, para o nosso dia a dia, na prática religiosa. Porque nem sempre, muitas vezes a gente vai estar incorporando rotinas que vão entrar, né, em conflito com o que é essencial, que a religião nos traz, como essência, como a formação, que nós sejamos pessoas melhores, vinculadas aos ensinamentos de Jesus, às leis de Deus, às orientações dos espíritos superiores. E é importante que nós estejamos atentos a isso, né? O Espiritismo é uma religião relativamente nova e a gente precisa estar cuidando para que não caiamos, né, nessas distorções, nesses desvios, adotando condutas que são mais exteriores do que interiores. No item, na leitura anterior, nós lemos, né, que são cegos que conduzem cegos e ambos caem no fosso. E isso nos remete à nossa responsabilidade na divulgação da doutrina, na divulgação quando nós falamos em nome da doutrina. É claro que não conseguimos sempre falar com a pureza dos ensinamentos, pelas nossas deficiências e ainda incompreensões. Mas é importante a gente estar preocupada com a intenção, né? Que a intenção seja sempre a fidelidade aos ensinamentos, mesmo que nós ainda não consigamos plenamente atingir esse objetivo, mas ter o esforço nesse sentido.
uma outra reflexão também relacionada a esse item. Tem saído da nossa boca? Como anda o nosso coração e pensamentos? As palavras, elas estão relacionadas ao que nós temos no nosso íntimo. E isso já vem sendo, né, objeto de reflexão em vários estudos, né? O quanto que a palavra, ela tem uma força. E vamos trazendo assim para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu lembro do dia em que você me falou tal coisa, e a gente já nem lembra mais, a gente até se assusta, né? É preocupada até, né? Meu Deus, o que será que eu falei, né? Então, essa preocupação que a gente precisa ter, né? O que eu expresso? Qual é a palavra que eu tenho? As palavras que eu dirijo às pessoas? Qual é a essência, né, do meu coração? Como os meus pensamentos andam? Porque essa expressão oral, ela vai estar refletindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a gente vai pensar também, assim, até que ponto a gente consegue manter, às vezes, uma máscara. Das palavras doces, e o Evangelho vai falar disso em outros momentos, né? Dessa fingidez, vamos dizer assim, né? Demonstrando uma coisa que na essência não é o que se está cultivando intimamente. Então é importante a gente estar refletindo sobre isso, né? Como eu tenho, porque nós estamos falando aqui da essência divina, da essência de tudo que nós temos aprendido, que a religião tem nos proporcionado como conteúdos para nossa interiorização, para que, através do nosso autoconhecimento, da reflexão constante, nós possamos ir melhorando essa intimidade que só nós conhecemos, essa essência que trazemos de outras vivências, de outras encarnações, mas que precisam ser revistas, precisam ser reformuladas, porque a cada encarnação com os aprendizados, experiências que temos, nós podemos rever. Precisamos trazer à tona para nós mesmos aquilo que ainda está preso a conteúdos que não nos servem mais. E aí a nossa expressão vai ser cada vez mais autêntica, mais espontânea, e que em qualquer lugar onde estivermos, nós seremos sempre os mesmos. Se a nossa essência estiver passando por essa elaboração, e eu poder ter a confiança de que o que eu expresso é o meu melhor. É claro que isso vai exigir de nós a vigilância, a disciplina, essa autodisciplina. Vai exigir, né, que o pensamento seja educado, no sentido de pensar bem, no sentido de ir restringindo, né, o aparecimento das mágoas, do desequilíbrio, da desarmonia íntima, para que a gente possa sempre estar fazendo o nosso melhor. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu, então, entrou a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações
está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Um outro evangelista, né, traz essa questão dessa prática da lavação das mãos, né, da preocupação com a lavação das mãos. E é claro, hoje a gente entende isso como os hábitos de higiene. Então, claro que lavar as mãos antes das refeições e cuidar da limpeza do copo, do prato, isso são ações comuns no nosso cotidiano, que estão relacionadas à higiene. No entanto, aqui, nessas passagens dos dois evangelistas que nós citamos, Mateus e Lucas, elas têm uma outra conotação, né, que é a conotação da preocupação com o exterior, da valorização das práticas exteriores como objeto de santificação daquele que assim procedia. Então, a gente já comentou anteriormente, né, o significado das mãos, que as mãos comuns eram consideradas impuras, e esse procedimento, então, da lavação antes das refeições não era pela questão da higiene, mas pela questão dessa exteriorização do que seria essa pureza, né, para o momento que ia se seguir. Então, Jesus traz esse questionamento novamente para o íntimo, né, da questão das injustiças, né, das deslealdades, das desigualdades que envolviam os sentimentos daquele grupo, né? E então, que seria então essa insensatez que ele fala aqui, do quanto que essas práticas elas não estavam, né, em coerência com o que eles sentiam. Então, nós estamos percebendo, né, que existe essa dualidade entre a formalidade e exigências versus a simplicidade e a pureza. Porque as formalidades, as tradições, as exigências, elas acabam deixando de lado essa simplicidade no sentir, no agir, no pensar, né? E elas não estão necessariamente atrelados a uma busca de uma pureza efetiva, porque uma pureza efetiva passaria, né, pelo desenvolvimento das virtudes de forma geral e especialmente da simplicidade e da humildade. Então, essa passagem, ela nos traz bem isso, né? O quanto que a gente precisa também hoje, no nosso dia a dia, ficarmos atentos a isso, né? Até que ponto a gente também não se vê atrelado a muito mais formalidades, exigências, critérios, esquecendo de desenvolver essa simplicidade e essa pureza no nosso coração. Bem, os judeus, eles se atrelaram a essas formalidades que foram sendo implementadas, né, e que isso trazia uma ilusão de que eles estavam cumprindo, estavam quites com Deus, né, com essas práticas exteriores. E trazendo assim essa impressão, né, de estarem cumprindo as leis de Deus por ordenações humanas e não aquelas que efetivamente trariam transformações efetivas para cada um. E aí a continuidade dessa ideia a gente pode ler aqui. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano,
donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Não basta se tenho as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, essa finalização aqui do estudo vai trazer esse objetivo, né, da religião, e essa condução a Deus de cada um de nós que escolhe uma religião qualquer. Todas as religiões que conduzem ao bem, à autotransformação, à solidariedade, à fraternidade, à caridade e a essa necessidade do autoburilamento, no sentido de que cada vez possamos ter, né, uma conduta melhor na nossa prática diária. E pensando como espírito imortal, né, nessa busca incessante do autoaprimoramento, sem perfeccionismo que nos levam, né, às distorções, a nos culparmos por quando alguma coisa está errada. Não é isso quando nós falamos, né, do nosso melhor, da nossa necessidade de autoburilamento. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquilo que é possível em cada encarnação, né, um esforço que nós estamos fazendo para melhorarmos. Então, não é necessário que a gente tenha a pureza, a aparência da pureza, mas que, acima de tudo, a gente possa estar nessa busca constante de melhorarmos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo com o aprendizado que nós temos tido através da religião que escolhemos. Um bom dia para todos, fiquem em paz. Mestre Jesus, amigos espirituais que acompanham os trabalhos do Centro Espírita Miguel, nós agradecemos pela oportunidade do estudo da manhã de hoje, do reencontro dos nossos pensamentos e dos nossos corações, mesmo sem nos vermos, mas sabemos que formamos uma corrente fraterna, uma corrente de vibrações amorosas por nós e por todos aqueles que não podem estar conosco. Que a tua luz, Senhor, envolva os enfermos, envolva as pessoas que estão em sofrimento, que estão enlutadas, que estão desanimadas diante das circunstâncias que lhes cercam, que possam estar sendo fortalecidas, encorajadas, para que não desistam, para que enfrentem, porque tudo passa. Que a tua luz, Jesus, possa nos envolver neste dia e também nessa semana, que nós possamos estar sempre em união de pensamento com os amigos espirituais. Obrigada por tudo que tem nos concedido. Graças a Deus.
pra que toda manhã venha nos brindar com orvalho e seus raios de luz. É preciso esforço para superar qualquer sombra que se faça em mim, para que eu veja toda boa nova, caminho de amor sem fim. Nova alvorada, passos na estrada, eu novo em mim. Sei que vou contar com sua mão, irmão. Toda escolha mete em nova direção, de olhar e ver, de ouvir e crer, de sentir e perceber, pra andar descalço, pra voar mais alto, ser feliz com Deus em mim. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. E quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Agora nós vamos dar início à nossa página inicial do livro Minutos de Sabedoria. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Essa foi a nossa página e trouxe essa mensagem dizendo que a gente tem várias formas de ajudar o outro. Às vezes, só da gente dar um abraço, só da gente conversar, já é uma forma da gente estar ajudando aquelas pessoas que precisam da gente. Então vamos ajudar? Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai amado, Pai querido, que nos abençoe durante este estudo, que possamos, Senhor, estar com o coração aberto e a mente tranquila para entender e refletir sobre todos os ensinamentos que aqui serão trazidos. Esteja conosco, Senhor, durante todo este tempo
e que possamos estar convosco também, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, a gente vai relembrar da nossa aulinha anterior. Fizemos a seguinte pergunta: Deus está dentro de nós? Então, eu tenho certeza que Deus está dentro de mim quando eu olho no espelho e penso que foi Deus quem me criou. Também tenho a certeza que Ele está dentro de mim quando eu faço uma boa ação, quando eu ajudo um amigo, um familiar, e quando eu trato o próximo com respeito, quando eu cuido da natureza, quando eu cuido dos animais. Então, são essas as várias formas de eu ter a certeza que Deus está dentro de mim. E hoje o tema da nossa aula é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Como foi dito na aula passada, Deus criou o nosso planeta e nos criou para viver e ajudá-lo a cuidar desse planeta. Como assim? Eu posso ajudar a Deus? Isso mesmo. Deus tem um amor abundante e infinito por nós. Por isso, Ele envia amigos espirituais e amigos encarnados para nos ajudar nas dificuldades. Ele também dá assistência aos nossos familiares, pois essas pessoas podem nos ajudar a vencer momentos difíceis do mundo e da vida. E Ele também nos enviou nosso irmão maior, Jesus, que com seus exemplos nos ensinou a prática do amor ao próximo. Então, nós somos trabalhadores de Jesus. Nós podemos ajudar o próximo e também nós podemos ser ajudados. É uma troca, né? Por isso que nós somos irmãos em humanidade, somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, quando o nosso irmão está em dificuldade, nós podemos ajudar. E quando nós estamos em dificuldade, também com certeza vai ter alguém do nosso lado que vai nos ajudar. E agora a gente vai ver um vídeo com um exemplo, né, de amor ao próximo e de ajuda. Beijo, fiquem com Deus. Aonde você vai? Ah, eu vou achar Deus. Ah, entendo. O jantar é às 6, hein? Não se atrase. Obrigada. Toma. Obrigada. Obrigada. Tenho que ir. Então, você encontrou? Deus é uma mulher, mãe. Ela tem um sorriso mais lindo que eu já vi.
Por que você está tão alegre? Eu acabei de comer bolinhos no parque com Deus. Ele é muito mais jovem do que eu esperava. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu gostei demais. Agora é a hora que a gente conversa um pouquinho sobre o que viu e preste atenção juntos em algumas questões muito interessantes. Vamos lá? No nosso vídeo, o menino estava preparando um lanche. Ele pegou 2 sanduíches. Ele colocou tudo na mochila. Estava muito arrumado. E eu, por um momento, pensei até que ele ia para a escola. Mas chegou uma pessoa responsável por ele, provavelmente a mãe ou uma tia, e perguntou para ele aonde ele ia. E foi nessa hora que ele disse que ele ia ver Deus. E eu fiquei pensando, né, na minha cabecinha aqui, vai ver Deus? Onde será que ele vai ver Deus? Será que ele vai para algum templo religioso, para casa espírita, para uma igreja? Onde será que ele vai encontrar Deus? Na evangelização? Bom, o fato é que ele sai de casa e vai mesmo para algum lugar. E eu, cheia de curiosidade, fiquei pensando nisso. E me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que tem um livro muito interessante chamado Livro dos Espíritos. Esse é um dos 5 livros principais que a gente estuda no Espiritismo. Um dos 5 livros codificados pelo Allan Kardec, sabe? Ele é um livro recheado de perguntas e respostas. Eu vou dizer para vocês que eu gosto demais desse livro porque as perguntas são ótimas e as respostas, nossa, elas fazem a gente pensar bastante. Quer saber qual é logo a primeira pergunta? E aí está logo na primeira pergunta, que é Deus? E a resposta dos espíritos para essa questão é: Deus é a inteligência suprema, ou seja, é a maior de todas as inteligências e a causa primária de todas as coisas. É o Criador de tudo que existe no mundo. Mas vejam bem que pergunta interessante que é Deus. Antes de estudar esse livro, eu achava que Deus era um velhinho de barbinha branca que ficava lá em cima no céu, sentado numa nuvem olhando para a gente. Mas quando Kardec faz essa pergunta e os espíritos assim respondem, eu fiquei pensando, nossa, inteligência, causa de tudo que existe. Então, não é um quem, não é uma pessoa que é Deus. Aonde está Deus? Como Ele é? Eu consigo encontrar Deus em algum lugar? E tem mais, eles continuam perguntando e tem outra pergunta, quer ver? Lá na questão 10, Kardec fala assim: e pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso um certo sentido, ou seja, não dá para entender Deus. Mas, se a gente ainda não consegue entender Deus, como é que o menino vai encontrar Deus em algum lugar? Como é que a gente encontra Deus e fala com Ele? Vocês já pararam para pensar como isso é importante? Afinal de contas, Deus é o Criador de tudo. Mas aonde Ele está? Mas Jesus nos trouxe essa resposta há mais de 2020 anos atrás. Olha que beleza de resposta que Ele tem para a gente. O mais importante é entender que Deus é nosso Pai e Jesus, o nosso irmão querido que veio ensinar para a gente um monte de coisa interessante. Inclusive, veio ensinar para a gente como é que a gente conversa com Deus quando a gente faz a prece dominical. A prece dominical é aquela oração que começa assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí, Jesus ensina para a gente que Deus é Pai,
que olha por nós como um pai olha por nossos filhos, porque nós todos somos criaturas de Deus. Eu acho isso tão lindo e tão gostoso de aprender. Então, Deus é nosso Pai e está ao nosso alcance a partir da prece. Mas como é que a gente encontra com Ele? Como é que a gente consegue ver Deus quando a gente está aqui no mundo? Vocês já descobriram? Lembram do vídeo? Vamos voltando lá. É isso aí. O nosso menininho do vídeo saiu para procurar Deus. E aonde ele foi? Ele foi para uma praça, uma espécie de um parque. Tinha algumas pessoas por ali, mas parece que ele estava procurando alguém especial. Quem foi que ele encontrou na praça? Olha, uma senhora. Ela parece tão triste. Está olhando para baixo, com um olhar perdido. Ela tem umas bolsas e parece que está tão sozinha. E o que vai acontecer depois? Vocês lembram? Ele pega e abre a mochila. E a senhora fica olhando, esperando o que vai acontecer. É então que ele tira um dos sanduíches da bolsa e oferece para ela. Olha que alegria que ele tem de oferecer. E quando ele dividiu o lanche com ela, olha que carinha alegre que ela ficou. Nossa, eles ficaram ali se olhando e a gente via nos olhos dela que ela ficou muito feliz. Ai, como esse lanchinho deve ter caído em boa hora. Eu acredito que ela estava mesmo com fome. O que você acha? E é isso que a gente tem aprendido, né? Nesse olhar um do outro, compartilhando o lanche, com toda essa alegria, esse amor em movimento, é a própria manifestação de Deus na Terra. É isso. Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. E quando o menino trouxe esse lanche tão simples para essa senhorinha que estava precisando tanto de um amparo e de um sorriso, nesse sorriso, Deus estava presente, nessa bondade que a gente vê em ação, na caridade que se manifesta, nesse sorriso dos dois é que a gente vê Deus. Olha que coisa linda, olha que alegria que eles têm de compartilhar esse alimento. E a bebida também, tá lá o suquinho, dividindo com ela quando acabaram de comer. E que alegria ele tem de doar para ela aquele lanche que ele preparou com tanto carinho. Fizeram um brinde, estavam ali, olhando nos olhos dos outros. Que abraço mais gostoso, né? No final do lanche teve o abraço. E o abraço é algo que qualquer um pode dar. Eu posso abraçar, posso pegar alguma coisa que caiu do chão para alguém, eu posso trazer um copo d'água para alguém que chegou da rua e está com calor. Posso ajudar com as bolsas. Toda vez que a gente ajuda e faz o bem para alguém, a gente deixa Deus agir através de nós. Olha que bonito que é o bem em ação. O bem em ação, a caridade em movimento, é aquele amor que Jesus ensinou para a gente, do amai-vos uns aos outros. E é assim que Deus ajuda as pessoas. Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E a gente encontra Deus toda vez que faz o bem para o outro, num sorriso de gratidão. Esse sorriso e esse abraço são a própria manifestação de Deus no mundo. Deus está em todos os lugares aonde o bem vive, aonde ele se manifesta. Isso é tão bonito, né?
Em algum momento eles tiveram que ir embora, né? O menino tinha que voltar para casa. Mas com certeza aquela emoção da ação no bem ficou no coração de cada um deles, tanto do menino que foi embora, quanto da senhorinha que ficou. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que a mamãe, ou aquela cuidadora, perguntou para ele foi: então, encontrou Deus? E vocês lembram o que ele respondeu? Olha, eu encontrei sim. Ele era uma mulher negra linda, com o sorriso mais bonito que eu já vi. Foi algo desse tipo. Então, é mais um reforço daquilo que a gente comentou, dessa manifestação de Deus estar em cada um de nós. Que coisa linda! E ela também ficou tocada por essa emoção. O sorriso dela não desmanchava, não. A amiga perguntou: aí, por que você está rindo desse jeito? Ah, eu vi Deus, ela disse. E ele era bem mais jovem do que eu imaginei. Sabe o que isso quer dizer, criançada? Que vocês também podem agir assim, fazendo bem aonde quer que vocês estejam e fazendo brotar esse sorriso no rosto de quem está ao redor de vocês. Que experiência fantástica, não é mesmo? E assim a gente encerra o nosso comentário a respeito do vídeo, mas a seguir a gente fica com uma atividade muito legal que a Daisy preparou pra gente. Um beijinho e até a próxima! Aviso importante sobre o vídeo. Galerinha, lembrem que antes de sair de casa, a criança conversou com o responsável, que era um adulto. Ele tinha autorização para sair sozinho. Nós não devemos jamais sair sozinhos de casa sem autorização do responsável. Não esqueça! Olá, meus amores. Vamos a mais uma atividade? Então, ó, você vai precisar de um pedaço de papel, uma folha de papel aqui, ó. Eu usei uma metade de papel ofício. Eu estava assim, dividi na metade. Vai precisar de uma tesoura sem ponta, olha aqui, ó. Tesoura sem ponta. E se quiser, canetinhas. A atividade que nós vamos fazer é essa daqui, ó. A cirandinha de papel. Vamos lá? Mostrar como se faz, olha. Você vai pegar a folha, colocar assim, ó, na vertical, na sua direção. Vai colocar, vai dobrar, olha, mostrar para vocês. Ponta com ponta, ó, certinho. Ponta de cima com essa ponta de baixo. Vai virar novamente. Também, ó, ponta com ponta. E outra vez. Viu? Você vira 3 vezes. Vai pegar a tesoura, nós vamos começar fazendo as perninhas. Vamos fazer um triângulo. Reparem que eu não comecei da ponta, eu dei um espaço e cortei, ó. Outro espaço, cortei. Fiz o triângulo. Depois, eu dei um talho aqui, ó. Reparem, aqui tem a pontinha. E a tesoura está mais em cima, aqui, ó. Tá vendo? Dei um talho, virei. Um talho. Agora, vamos terminar de fazer as perninhas, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Não é exatamente um triângulo, não. Você vai cortar aqui, ó, um pedaço para fazer a perninha do boneco. Viu? Depois, você vai cortar aqui novamente, ó. Dá outro talho. Agora, nós vamos fazer
a cabeça do boneco. Nós vamos fazer a volta, ó. Aqui, arredondando, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Vamos abrir. Aqui, ó. Não ficou assim lá perfeito, mas eu fiz o meu melhor. E vocês também vão fazer o melhor. Porque é isso que Deus espera que cada um de nós façamos, né? O melhor que consigamos fazer. Bom, aqui estão todos os bonequinhos. Vamos torná-los mais bonitos? Canetinhas. Vamos fazer aqui, ó. Já está pronto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz o shortinho, a camisa. Ó, vê bem. Os olhinhos, a boquinha, o nariz, o cabelinho. Fiz. Você pode fazer isso em todos eles, cada um sendo membro da sua família, sendo seu amigo, seu vizinho, seu colega, certo? E aí, o que isso aqui representa? O tema da aula de hoje foi qual? Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Reparem que todos eles estão de mãos dadas. E é isso que o nosso Pai espera que possamos fazer para evoluirmos. Porque Ele só nos ajuda quando ajudamos ao outro. Ele ajuda cada um de nós através de nós mesmos. Quando o outro precisa de ajuda e nós vamos em seu auxílio, é Deus auxiliando. Quando precisamos de ajuda, e sempre precisamos, e outro vem em nosso socorro, é Deus olhando por nós, nos amparando, mostrando todo o seu amor. É Deus ajudando a humanidade através da humanidade. Estão vendo? Estão todos de mãos dadas. E é assim que devemos estar. Mesmo sendo dentro de casa, ajudando a mamãe, ajudando ao papai, ajudando ao seu irmão mais velho, que precisa estudar, ou mesmo ao seu irmãozinho mais novo. Se ele quiser brincar, brinca com ele. Que tal fazer todos juntos isso aqui em família? Pode um fazer e os outros pintarem, ou então cada um fazer o seu, certo? Então, ó, beijo, amores, até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem? A gente acabou de assistir o vídeo da tia Daisy explicando a atividade da cirandinha pra gente, não foi? Mas vocês sabiam que existe uma forma da gente compartilhar as nossas atividades? Sim, existe. Existe uma ferramenta chamada Padlet. Nela é possível vocês verem o que a gente está fazendo aqui e a gente ver o que vocês estão produzindo na casa de vocês. Vou explicar como é que essa ferramenta funciona. É como se fosse um mural de escola mesmo, onde é possível a gente colocar nossas pinturas, os nossos desenhos, através do nosso celular, do nosso computador, do nosso tablet, a gente consegue postar e também acessar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar uma foto da nossa atividade, uma foto bem bacana, que a gente consiga ver a sua atividade e você também, tá bom? Depois, a gente vai clicar no link do mural. Esse link a gente vai colocar na descrição do vídeo. Quando a gente clicar nele, a gente vai ser direcionado para uma página da web, tá? A página do Mural do Geal. E aí a gente vai procurar no cantinho direito da nossa tela um maisinho, tá vendo? Representado pela minha setinha. Lá no cantinho da tela, uma setinha vermelha. Quando a gente passar a mão do mouse, essa setinha, no caso, esse sinalzinho de mais, ele vai se transformar num lápis. A gente clica nele. Vai aparecer pra gente uma caixinha branca. E aí a gente vai clicar na setinha para cima. Quando a gente clicar nessa setinha para cima, vai carregar uma janelinha do nosso lado direito da tela, para a gente escolher o arquivo que a gente vai colocar.
A gente escolhe o arquivo, clica em abrir do nosso computador ou mesmo do nosso tablet, né, do nosso celular. E aí o Padlet vai começar a carregar a nossa foto. Pode demorar alguns segundinhos, tá? Mas não mais que isso. Pronto, a nossa foto já está no Padlet. Aí, se você quiser, você coloca o seu nome e escreve uma mensagem pra gente. Eu disse que me apresentei, que eu sou a tia Bia, e coloquei que essa é a atividade da cirandinha do estudo 2. Tá pronto. Aí é só clicar do lado de fora dessa postagem que a nossa foto já está lá. Postem, tá bom? A gente quer ver as atividades de vocês. Beijo em todos. Tchau, tchau. Vamos fazer a nossa prece final, então? Fechar os nossos olhos e imaginarmos todos nós juntinhos, de mãos dadas, trabalhadores da casa de Miguel, encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de cada dia de fazermos eles presente em nossas vidas, seja num sorriso, numa palavra amiga, num gesto em favor à necessidade do próximo. Obrigada, Senhor, que possamos cultivar e despertar em nós as sementes divinas que o Senhor nos formou. Que assim seja, graças a Deus.